Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara Fernandes conosco aqui no estúdio. Vilmara, bom dia. Bom dia aí para os nossos ouvintes. Pois é, a gente abriu o programa hoje destacando a sua coluna a respeito da extorsão desses traficantes, né, que acabou virando alvo de uma operação não só no Espírito Santo, mas também no Rio de Janeiro. E é uma coisa que já vinha acontecendo há alguns anos, né, Vilmara? Exatamente. E é uma operação grande, né, sendo realizada em 2 estados. Até o momento a gente tem informação aí de que 2 pessoas foram detidas aqui no Espírito Santo, 3 no Rio. E por enquanto, né? Porque a operação continua, né? No Rio ainda continua. No Rio foi muito mais tensa do que aqui no Espírito Santo, né? As pessoas que estão acompanhando o noticiário já sabem que a Avenida Brasil, a principal ali que corta, foi fechada por algum tempo, uma meia hora, mas isso é sempre um complicador de manhã. Teve tiroteio, né, troca de tiros, teve barricadas, o que também é meio comum ali naquela região, né, sempre que a polícia faz alguma intervenção. Até o momento não há registros, o que é muito bom, né, de nenhuma pessoa ferida ou morta, né, o que infelizmente já aconteceu em outros casos. Então. Mas assim, voltando ao tema da extorsão, né, que como você falou, é uma coisa que já era praticado em outros estados, né, principalmente no Rio, e que foi meio que importado assim, para o Espírito Santo por essa facção que é o Terceiro Comando Puro, que é comandada aí pelos irmãos Vera. Esse nome, essa atribuição é dada em homenagem à mãe deles. E dos 3 irmãos Vera, 2 já estão detidos. Foram detidos no final do ano de 1923. E tem um que acabou assumindo a facção, que é o último, tem o apelido de Nonô, e que ele, junto com outras lideranças, eles foram para o Rio de Janeiro. Eles fugiram para o Rio de Janeiro, e aonde eles ficam lá. Estou até tentando ver aqui o nome completo dele. É Bruno Gomes Farias. Bruno Gomes Faria, chamado de Nonô. E o Nonô assumiu a facção, já que os outros 2 irmãos aí foram detidos, e junto com um outro comparsa dele lá, um outro criminoso chamado Marcos Luiz Pereira Júnior, conhecido como MK, eles também foragidos no Rio de Janeiro, e eles tomaram conta da facção e também do processo de extorsão praticado aqui no Espírito Santo. Vale ressaltar que no início eles tiveram alguma dificuldade de entrar em áreas que eram da outra facção criminosa chamada Primeiro Comando de Vitória. Então eles se concentraram nos bairros onde eles tinham mais influência, né? A operação se concentra muito em Vitória e na Serra, né? Mas a gente já teve casos até em Vila Velha, né, de extorsão em anos anteriores. O curioso é que nas investigações, em 2023, quando os 2 primeiros irmãos foram detidos e as investigações policiais em relação a tudo que foi apreendido na casa deles, né, foi feito investigações, né, em aparelhos celulares, em documentos e tudo mais. A polícia já tinha essas informações sobre a extorsão, de que ela acontecia, foram feitas operações, né, e imaginava-se que depois da prisão isso diminuiria. E não foi o que aconteceu, né? Novos casos foram surgindo ao longo dos no ano passado nós fizemos algumas colunas relatando essa situação, conversando com pessoas da comunidade, empresários, comerciantes, que estavam sendo alvos desses ataques, né? Não deixa de ser um ataque. Você não poder fazer o seu trabalho na comunidade, né? Você tem sua empresa na comunidade, no caso da internet são pequenos provedores, né? Mas também há casos em relação à distribuição de água, gás. E até casos também de, por exemplo, outros tipos de comércio mesmo, comum de porto, né? Supermercado e outros de supermercados que comércio de porta, que a gente fala, que tem pequenas portas na comunidade e que, para ter o seu funcionamento naquela comunidade, eles cobram uma espécie de pedágio, um determinado valor a ser pago ao tráfico,
para poder prestar aquele serviço ali. E são valores altos, né? Na primeira coluna que eu fiz, no início do ano passado, estava sendo cobrado de uma pessoa R$3.000. Uau! No final do ano, esse valor já estava chegando a 15 mil. Nossa, quem Então, aguenta? Assim, tem casos de 10 mil, né, dependendo da situação. E assim, são ameaças mesmo, né? As pessoas relatavam que eles ligavam e cobravam, né, o pagamento do valor, que é o pedágio aí, e se a pessoa não pagasse, eles ameaçavam famílias, funcionários, né? Houve o relato aí de empresários e comerciantes, um provedor, por exemplo, um proprietário de um provedor aí na região, ele teve que buscar seus funcionários que tinham sido presos, né? O funcionário que vai instalar a internet nas casas, né? Tem que instalar o cabeamento na região, e aí os funcionários trabalhando e os traficantes chegaram e prenderam os 3 para que ele pagasse o valor. Ele teve que ir lá pagar para poder recuperar os seus 3 funcionários. Fez os funcionários de refém, na verdade, né? Pois é, e aí outra situação, ele teve uma pessoa, inclusive, que ela foi trabalhar, tem a empresa dela na comunidade, mas transferiu todo mundo para home office para ter um pouco mais de segurança, né? Porque os que trabalhavam na empresa ficavam ali parados, então, para evitar ficarem o risco, né, de serem atacados no local, ele colocou os funcionários em home office, ele também, a família dele também, e colocou somente os funcionários que trabalhavam na rua. Mas isso é um grande problema, isso é uma ameaça à segurança, né, ao Estado constitucional aí, de todas as situações. É uma situação assim, extremamente grave, né, das pessoas não poderem exercer o seu trabalho nas comunidades, fornecendo, e fora que, pelo que as investigações apontaram, e pela prisão de um empresário, havia um empresário, né, que se tornou sócio dos traficantes, né? Então ele, esse que foi preso, né? Uma das ações dele era cortar o cabeamento, né? É um provedor, um empresário, provedor de internet, ia lá e cortava o cabeamento dos seus concorrentes, né? E aí você imagina também a situação da população, que depende, quem é que pode abrir mão de internet hoje para todas as coisas que faz no dia a dia? E aí você paga um serviço de internet e não recebe por conta dessa disputa do tráfico. Então a internet não chega na sua comunidade. E muitas vezes obrigada a desfazer o serviço que você tinha para poder fazer na mão do traficante. O que é um risco, que era a intenção do empresário, né? Você corta o cabeamento dele para forçar as pessoas a mudarem a serem seus clientes. Só que, ao mesmo tempo, você também está na mão do tráfico, né? Dos traficantes. Então, teve essa operação, vão ter desdobramentos disso. Agora, no Rio de Janeiro, a operação ainda não terminou e há uma grande expectativa aí, porque também tinha expectativa da prisão do Nonô, que é o último irmão era foragido, também do MK, e de outras lideranças criminosas do TCP também, do Espírito Santo, que estão lá foragidas, né? E também, porque para viabilizar a extorsão aqui no Espírito Santo, estando no Rio de Janeiro, como eles estão, né, os traficantes, eles precisavam de apoios de outros traficantes da região, até para fazerem a lavagem do dinheiro, como já foi citado aí em algumas matérias, eles, né, faziam essa lavagem do dinheiro, era feita lá no Rio de Janeiro, e chegavam a montantes, e aí nós estamos falando de valores da extorsão praticada aqui no Não e também lá na região, né, em torno de 40, 43 milhões, nós estamos falando dinheiro, em um ano. Mas envolvendo não só do Espírito Santo, né, e então também essas pessoas estão sendo alvo de mandados lá de prisão, algumas, e de busca e apreensão em alguns locais também, para se obter mais informações, né? E foi esse trabalho desenvolvido lá em vários bairros do Rio de Janeiro que resultou nessa confusão que teve lá, né? Hoje de manhã cedo. De manhã cedo, porque lá começou bem mais cedo do que aqui. Em geral, eles começam operações no Rio às vezes está de madrugada, muito mais cedo. né? Exatamente, né? Então, já de madrugada se tinha esse retorno aí das trocas de tiros. A gente ainda não sabe quem foram as pessoas que foram detidas no Rio de Janeiro, né? Aqui nós sabemos o nome. A gente não tem o nome, mas sabe que foi um empresário e um familiar, né? Que foi detido. Os que foram detidos aqui no Espírito Santo. Em quais bairros, você sabe? Então, aqui em Vitória são vários bairros, comunidade de engenharia, região ali de Itararé, Morro do Macaco, assim, são aquela região ali que é mais sobre a influência do TCP. E é onde isso estava acontecendo com mais frequência,
né? E a expectativa agora, né, é de que essas pessoas não sejam mais alvos dessas extorsões, né? Considera, Patrícia, que você, por exemplo, como um empresário, um comerciante, um dono de loja, você já tem todos as suas despesas mensais, né, que você precisa pagar, suas taxas, seus impostos, né, o salário dos seus funcionários, e aí você tem que incluir no seu caixa ali, tirar uma despesa ainda com tráfico. Tudo na ponta do lápis contadinho, ainda tem que colocar esse extra para o tráfico. E é um valor expressivo, Sim, assim, para pequenos comerciantes e até mesmo para pequenos provedores, né? Você já tem uma série de obrigações legais e ainda tem que incluir essa situação ali dentro, né, das suas atribuições ali financeiras. É extremamente complicado, né? E aí é mais complicado ainda que isso é um desrespeito a todas as leis, entendeu? Cidadão, ao cidadão, tira o direito, a segurança das pessoas, né? Porque esses pagamentos eram feitos sob ameaças, entendeu? Sob coação, né? Então, assim, se você não paga, você tem risco em relação aos seus familiares, em relação aos seus funcionários, né? Então, isso há casos até de relatos de comerciantes que chegaram a abandonar a região, né? Fecharam suas empresas e foram embora, né? Diante desse cenário. Triste isso. Bom, a gente continua acompanhando, até porque a operação no Rio de Janeiro, né, ainda está em curso e a gente quer saber se algum desses, né, comandantes, líderes da facção criminosa aqui no Espírito Santo que estão lá foragidos também serão presos. Temos 2 delegados, subsecretário. Um delegado aqui, né, que coordenou aqui, que é o chefe do CIAT, né, que é o delegado Alain Moreno Andrade, e no Rio os trabalhos estão sendo coordenados pelo subsecretário de inteligência, que é o delegado Romualdo Gianordo Lineto. Ele que está acompanhando lá, lógico que com toda uma equipe, né? Eles foram uma equipe, que também foi toda uma equipe, está sendo coordenado o trabalho por essas pessoas, né? Mas assim, foram várias pessoas, né? Foi uma equipe para o Rio de Janeiro, e lá eles estão fazendo esse trabalho junto com as forças de segurança do Rio de Janeiro, né, para entrar nesses espaços, né? Primeiro porque a polícia daqui precisa do apoio da polícia do Rio de Janeiro, e são espaços que não são fáceis, né? São áreas difíceis para o trabalho policial, então precisa todos de um apoio. Quem viu, acompanhou de manhã cedo, logo, tem blindados sendo utilizados, né, na região. Então, assim, há uma expectativa muito grande. Inclusive, Patrícia, tem alguns meses nós fizemos uma coluna dizendo que entre os 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo, 8 estavam escondidos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, né? Então, assim, até a atuação do Estado, né? Porque depende de operações para você conseguir ir a esses locais e prender essas pessoas, né? E não é fácil chegar lá também. Isso já é difícil, às vezes, para a própria polícia do Rio de Janeiro, que dirá para a polícia do Espírito Santo, né? Então tem que contar com a ajuda de todo mundo. Assim, logo de manhã cedo foram montadas barricadas, e barricadas com cimento, que é difícil para a polícia atravessar. E assim, nesse momento, atravessar essas barricadas é minutos a mais que eles ganham também para fugir. Né? Então, assim, há uma expectativa em relação a quem são essas pessoas que eles conseguiram prender no Rio de Janeiro, se são só pessoas do próprio, né, que são de lá do Rio e que ajudavam a facção daqui a fazer a lavagem do dinheiro, ou se tem integrantes aqui do Espírito Santo que estavam foragidos lá e que foram detidos. A gente ainda não tem esse retorno porque a operação ainda está em curso lá. A gente continua acompanhando com a sua ajuda também, viu, Mara? Obrigada, viu? Bom dia a todos e até quarta. Até quarta que vem. Mas é claro que a gente vai tendo informações a respeito dessa operação no decorrer dessa quarta-feira. Além da Vilmara Fernandes, que foi quem trouxe, né, a informação inicial, nós temos a equipe de jornalismo também acompanhando e trazendo outros desdobramentos. Não é isso, Vilmara? Exatamente. Ao longo do dia nós vamos publicar várias matérias com atualizações, né? Outras informações dessas operações, dessa situação vivenciada aí por várias pessoas aqui no Espírito Santo. Obrigada, meu bem.